Neste tópico, vamos verificar como o protocolo IP funciona e como ele permite então que o pacote saia da origem e vá até o seu destino. Nós vamos verificar que o datagrama IP ele é composto por alguns campos de informação, um campo para indicar o endereço de origem, um campo para indicar o endereço de destino e os dados que ele está carregando. Enquanto o datagrama de IP é transmitido da origem até o destino, ele irá permanecer inalterado, ou seja, o núcleo da rede não irá modificar nenhuma informação no protocolo do IP. Nessa fase, somente os campos de endereço são de interesse para que o núcleo da rede consiga transmitir o pacote ao longo da rede e garantir que ela chegue no destino. Vamos pegar esse exemplo. Aqui nós temos a transmissão dos pacotes do host A para o host B. Podemos verificar na parte superior em que o protocolo IP irá assumir então outros campos de informação, o endereço de origem, nesse caso 223.1.1.1, endereço de destino, que neste caso é 223.1.1.3, e os dados que o datagrama está carregando. Conforme podemos ver no diagrama esquemático da rede, podemos verificar que o host A encontra-se na mesma subrede que o host B. Desconhecendo a localização de B, o host A então irá encaminhar o datagrama para a sua rede. Nela, temos o roteador. O roteador é que será o responsável por indicar a direção em que esse pacote deve seguir para chegar até o host B. O roteador irá então receber o pacote do host A e irá tentar localizar aonde está o endereço de IP do host B. Para isso, ele irá consultar sua tabela de repasse e fará isso aplicando as máscaras de subrede que ele conhece. Ao fazer isso, o roteador irá descobrir que o host B está na mesma subrede que o host A. Como o host B está na mesma subrede que o host A, o roteador não precisará fazer o repasse para outra rede. Como consequência disso, a camada de enlace irá transmitir o datagrama diretamente para o host B. Vamos supor agora que o host A gostaria de transmitir os dados para o host E. Então ele irá criar um datagrama contendo essas informações. Na parte de cima podemos ver o datagrama simplificado, em que ele é composto de alguns campos de informações do protocolo IP, o endereço de origem, no caso 223.1.1.1, e o endereço de destino, que neste caso é 223.1.2.2, e por fim colocará o payload do datagrama. Esse datagrama será encaminhado na subrede que o host A está presente e será interceptado pela interface do roteador que está conectado nessa subrede. Para saber como encaminhar o pacote que o host A enviou, o roteador irá consultar na sua tabela de repasse como que ele pode alcançar o endereço de IP do host E. Novamente, o roteador irá aplicar diversas máscaras de subrede para conseguir encontrar qual que é a interface que ele tem que pode alcançar o IP de E. Aplicando as máscaras de subrede, o roteador irá descobrir que o host E está em outra subrede diferente da subrede do host A. Consequência disso, a camada de enlace de A envia os datagramas para o roteador. De acordo com a tabela de repasse do roteador, o host E fica na mesma rede que a interface do roteador cujo IP é 223.1.2.9 está. Sabendo disso, então o roteador faz o repasse do datagrama que chegou numa interface de rede para outra interface de rede e retransmite então esse datagrama na nova rede. Retransmitir o datagrama na subrede em que encontra o host E, o datagrama consegue então chegar ao seu destino. Essa figura tenta descrever graficamente como é construído o datagrama IP. Na internet, os bits são transmitidos através de uma sequência de bits. Neste caso, vamos separar essas sequências a cada 32 bits para poder então montar essa tabela com as informações que compõem o datagrama IP. Analisando a figura, temos então que no cabeçalho do protocolo IP, nós temos um campo para indicar qual que é a versão do protocolo IP que nós estamos enviando. Nós temos um campo para indicar qual que é o comprimento do cabeçalho em bytes. Nós temos um campo para verificar quais os tipos de serviços devem ser utilizados aqui. Neste caso, podemos identificar, por exemplo, que um pacote tem
prioridade em relação a outro pacote de dados. Nós temos em seguida um campo para indicar o comprimento total do datagrama. Esse campo, o valor indicado são em bytes. Nós temos um campo para identificador do pacote, um campo de flag e um campo de offset fragmento. Esses três campos são utilizados quando o datagrama precisa ser fragmentado e eles irão permitir então que ele seja remontado. Em seguida temos um campo de TTL ou Time to Live ou tempo máximo de sobrevivência do pacote na rede. O campo de TTL é importante para que, se houver algum problema na rede, o pacote não fique eternamente pulando de um roteador ao outro, circulando toda a rede sem chegar no destino. O campo TTL também pode ser utilizado para reconhecer o caminho de transmissão de um host final até o outro host final. Softwares como o Tracer do Windows ou o Traceroute do Linux utilizam o TTL para encontrar o caminho entre o host A e o host B. O que esses softwares fazem é enviar pequenos pacotes estilo ping do host de origem ao host de destino e, cada vez, eles alteram o valor do time to live. Toda vez que um datagrama IP chega num roteador, o roteador subtrai 1 do time to live. Quando esse valor chega a 0, o roteador é obrigado a retornar o pacote para o host de origem. Quando o time to live chega a ser negativo e o roteador retorna o pacote para a origem, o roteador pode colocar no campo de opções uma identificação de qual foi o roteador em que ocorreu o estouro do time to live. Dado esse comportamento, os softwares como o Tracer ou Traceroute começam a transmitir pacotes com TTL igual a 0. Ao receber a resposta, então eles começam a mapear a rede, depois mudam o TTL para 1 e retransmitem. Mapeiam novamente a rede, mudam o TTL para 2 e transmitem. Mapeiam a rede e assim vai, até que o pacote chegue ao destino. Dessa forma, esses softwares conseguem, então, construir um mapa que identifica os caminhos em que o pacote está saindo da origem e até chegar no destino. No campo de TTL, nós temos então o campo da camada superior. Ali é informado um código referente a qual camada aqui superior, a camada de rede, deve ser entregue o payload que o datagrama está carregando. Após o campo da camada superior, nós temos o campo de checksum, que é utilizado para verificar se no datagrama tem algum erro. Após o campo de checksum, temos então o campo de endereço de origem e o campo de endereço de destino. Após os campos de endereço, temos um campo de opções que é opcional. Nesse campo de opção, é possível colocar alguns registros de rota, lista de roteadores e outras informações da rede. Tudo o que vier após o campo de opções é o payload do datagrama. Se estamos falando da internet, será tipicamente um segmento TCP ou um segmento UDP. Nessa figura, podemos ver claramente a distribuição de bits para cada um dos campos do cabeçalho. Veja que o campo de versão ocupa 4 bits, o campo que indica o comprimento do cabeçalho, mais 4 bits, o campo que indica o tipo de serviço, 6 bits, temos então 2 bits ociosos e mais 16 bits para indicar o comprimento total. Caso seja necessário fragmentar o datagrama, é possível utilizar o identificador para reconhecê-lo. Veja que o identificador possui um comprimento de 16 bits. Logo em seguida nós temos um bit ocioso e depois 2 bits de flag. O bit DF, que identifica que esse datagrama não pode ser fragmentado, e um bit MF, que indica que o datagrama foi fragmentado e que há mais fragmentos para ver. Em seguida, nós temos então um campo para indicar qual que é a posição desse fragmento de datagrama no conjunto do datagrama. Esse campo tem 13 bits. Após o campo de offset fragmento, nós temos 8 bits para representar o time to live e 8 bits para indicar qual que é o protocolo da camada superior. Depois, 16 bits para indicar o checksum. Após o campo de checksum, é transmitido então 32 bits que representam o endereço de origem e 32 bits
que representa o endereço de destino. Após o endereço de destino, nós temos o campo de opções. Entretanto, o campo de opções tem tamanho variável. A fragmentação do datagrama acontece devido aos diferentes enlaces que o datagrama está percorrendo. Na figura direita, nós conseguimos ver então um datagrama grande representado por um retângulo comprido vermelho. Esse datagrama é direcionado a um determinado roteador do esquema da rede. Esse roteador vai então fragmentar esse datagrama em datagramas menores para poder transmitir. O motivo da fragmentação do datagrama está relacionado com o MTU, ou Maximum Transfer Unit. Em outras palavras, o MTU nada mais é do que a quantidade máxima de bits que a camada de enlace pode carregar no seu payload. Como exemplo, veja a situação da nossa casa, em que a gente tem o nosso computador conectado na Wi-Fi. Quando o computador está transmitindo os dados via Wi-Fi, a quantidade máxima de dados que ele pode transmitir é a quantidade máxima que cabe no quadro do Wi-Fi. O nosso sinal de dados, então, chega no nosso roteador Wi-Fi, que é encaminhado para o nosso provedor de internet. A conexão do nosso roteador com o provedor de internet normalmente é por um canal físico, e o canal físico suporta, na sua camada de enlace, uma quantidade maior de bits do que o Wi-Fi. Isso porque nessa comunicação nós temos um canal dedicado entre o nosso roteador e o nosso provedor de internet. Já no Wi-Fi, nós temos um canal compartilhado com diversos outros equipamentos que possam querer se comunicar no Wi-Fi. Como no Wi-Fi o canal é compartilhado, diversos equipamentos podem utilizar, o ideal é que o nosso quadro seja o menor possível. Isso pois, se alguém tentar se comunicar, poderá ocorrer colisão de dados e toda a informação será perdida. Já o caminho entre a nossa casa e o nosso provedor de internet poderá ter um quadro maior, uma vez que nós utilizamos um enlace dedicado entre a nossa casa e o nosso provedor de internet. Como estamos falando da internet, que é uma rede de redes, ou seja, nós não conhecemos totalmente o núcleo da rede, nós também não conhecemos totalidade dos enlaces. Dessa forma, podemos imaginar que nós vamos começar transmitindo um enlace e ao longo do núcleo da rede, o enlace pode ser alterado. Para tentarmos economizar tempos e dados, temos que sempre transmitir o maior datagrama possível. Isso porque cada datagrama transmitido irá carregar um cabeçalho específico. O cabeçalho não carrega carga útil, simplesmente carrega dados necessários para que a camada de rede possa utilizá-lo. Essa capacidade do protocolo IP de poder ser segmentado permite, então, que o datagrama possa percorrer por toda a rede e todos os enlaces que ele irá encontrar pela rede. Caso o datagrama IP tenha sido segmentado pelo núcleo da rede, a sua remontagem é feita apenas no destino final, ou seja, no host final. E ele faz isso utilizando os bits de cabeçalho de IP, que permite identificar a fragmentação e a sequência dos pacotes fragmentados. Nessa figura podemos ver a necessidade de fragmentação da mensagem e também a fragmentação do datagrama. Vejam que tudo começa da parte inferior, onde nós temos a nossa camada de enlace. A camada de enlace gera um produto chamado de quadro, e o quadro ele é composto do cabeçalho do quadro, da sua carga útil e de uma cauda. A carga útil tem um tamanho máximo que o quadro pode suportar. O tamanho máximo do quadro depende de diversos fatores, como por exemplo, se o meio é compartilhado, não é compartilhado, se tem muito ruído, se não tem muito ruído, e outros fatores que possam interferir na comunicação. Na carga útil do quadro vai o datagrama, que nada mais é do que o produto da camada de rede. Para o datagrama temos que ele é composto do cabeçalho e de uma carga útil que ele carrega. Então, a carga útil que ele carrega será menor do que o MTU, pois dentro do MTU precisamos alocar espaço para o cabeçalho do protocolo da camada de rede e também a carga útil do protocolo da camada de rede. Como carga útil do protocolo da camada de rede, nós temos que é o segmento. O segmento nada mais é do que o produto da camada de transporte. O produto da camada de transporte é composto pelo cabeçalho do segmento e da carga útil do segmento. Neste caso, vamos chamar a carga útil do segmento de MSS, ou
máximo segment size, ou tamanho máximo do segmento. Temos então que o MSS é a quantidade máxima de informação que cada quadro pode transmitir. Podemos dizer então que quanto maior forem os cabeçalhos tanto da camada de rede quanto da camada de transporte, menor será a informação a ser transmitida por quadro. Em alguns casos, a mensagem que a aplicação irá transmitir poderá ser muito grande. Como exemplo, nós temos arquivos de vídeo que baixamos na internet. Dessa forma, a aplicação que irá transmitir o arquivo de vídeo deverá dividi-lo em pequenos pedaços. Esses pedaços têm o tamanho do MSS. Neste exemplo, temos a transmissão de um datagrama de comprimento total de 4.000 bytes. Entretanto, o MTU para transmiti-lo é de 1.500 bytes. Pegando os 4.000 bytes e dividido por 1.500 bytes, veremos que iremos encontrar 2, alguma coisa. Isso quer dizer então que iremos transmitir 2 datagramas de 1.500 bytes e um datagrama com o resto da divisão. Nessa figura podemos ver então como é que funciona a fragmentação no protocolo IP. Vejam que no primeiro datagrama ele é indicado contendo 4.000 bytes e o flag igual a 0, pois não há fragmentação. O offset também é 0, pois aqui está indicando que o payload que esse datagrama carrega é a primeira parte da informação. Com a necessidade de fragmentar esse datagrama para ser enviado, já que o próximo MTU é de 1.500 bytes, ele foi dividido em 3 pacotes. O primeiro vai ser indicado com um comprimento de 1.500 bytes, com um flag igual a 1, indicando que esse datagrama foi fragmentado, ou seja, há mais dele para chegar. E o offset vai ser indicado como 0, já que esse é o primeiro datagrama que está chegando. O segundo datagrama é indicado tendo comprimento de 1.500 bytes, o flag continua ainda sendo igual a 1, porém aqui podemos verificar que o offset não é de 1.500, mas sim de 1.480. Isso porque os 20 bytes de diferença que temos desse datagrama para o datagrama anterior é o tamanho do cabeçalho do datagrama IP, que é de 20 bytes. Por fim, nós temos nosso terceiro datagrama, que é indicado tendo comprimento de 1.040 bytes. Aqui o flag agora é igual a 0, indicando que não há outro fragmento após esse datagrama, e o offset de 2.960 para permitir a remontagem da informação. Além do IP, na internet, a camada de rede também utiliza o protocolo ICMP, ou Internet Control Message Protocol, ou protocolo de troca de mensagem na internet. O ICMP é utilizado na transferência de mensagem ou de host ou de roteador para um outro host. O objetivo é relatar problemas com o transporte de algum datagrama IP ou executar operações de controle. As mensagens ICMP são transportadas dentro de datagramas IPs. Elas carregam tipo, código e os 8 primeiros bytes do datagrama que está causando o erro. Nessa tabela, conseguimos verificar os tipos e os códigos, assim como a descrição dos erros que estão ocorrendo. Se for o tipo 0 e o código 0, nada mais é do que um echo reply, ou simplesmente conhecido como ping. Já o tipo 3 indica problema na entrega no destino. Se o código for 0, quer dizer que a rede não é acessível. Se o código for 1, quer dizer que o host não é acessível. Se o código for 2, quer dizer que o protocolo de entrega não está acessível. Se o código for 3, quer dizer que a porta de entrega dos dados não está acessível. Se o código for 6, quer dizer que a rede é desconhecida. E se o código for 7, quer dizer que o host é desconhecido. Já os outros tipos e códigos carregam outras informações relacionadas à rede.